Olha só, o bem mais precioso Ele nos confiou em nossa mão. Ele sabe que nós temos capacidade para isso. Ele sabe. Só que às vezes nós somos preguiçosos. Ele sabe. Se Ele deu, porque Ele confia, Ele acredita em nós, em cada um de nós. Estou aqui pela oportunidade, pela graça, pela misericórdia de Deus. Mas eu estava ouvindo aí agora, e Deus não é o texto, mas Ele me colocou no meu coração para me citar esse texto. Não é o texto que eu vou ministrar. Que está em Mateus 25:14. Pois será como um homem que, ausentando-se dos pais, chamou seus próprios servos, servo com servo, depende das traduções, e entregou-lhe seus bens. A um deu 5, outro talento, e a outros 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E ausentou-se seu pai imediatamente. É um texto para reflexão. E ele está voltando. E ele vai cobrar. Agora vamos lá. Mateus capítulo 4, versículo 22. Mas primeiro, vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade, Senhor. Gratidão a Ti, Senhor. E gratidão pelo Teu servo, pelo Mestre que tem nos ensinado. A alegria do Mestre, Senhor, é quando o seu discípulo coloca tudo em prática o que é ensinado. Nós somos gratos por isso, Senhor. Somos gratos pelo pastor Domingo, pastora Sônia e todos os outros pastores. Se nós estamos aqui, é pela graça e a misericórdia e pelos ensinamentos de cada um deles. Tem colocado palavra em nossos corações. Por isso, Senhor, eu repreendo todo espírito, Senhor, de distração, espírito contrário, Senhor, que venha atrapalhar esse culto. Que caia por terra em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua palavra seja fluir, Senhor, como água de rio de água viva, Senhor, que correrão por esse tempo, Senhor. A cada um dos corações que está aqui, Senhor. Que o Teu povo venha a ser identificado, Senhor, com essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, Mateus 14, capítulo 22. Eu vou comentar sobre 2 textos, mas o texto principal que eu vou fazer leitura é esse. Eu vou comentar um pouco do capítulo 8, versículo 27. Só um pequeno comentário, só para chegar onde eu quero ministrar. Amém? Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrarem no barco e passando adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, subiu ao monte para orar à parte ao anoitecer. E estava ali sozinho. Intermitente, o barco já estava a muito estádio da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era o contrário. A quarta vigília da noite foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, dizendo: tene ânimo, sou eu, não tema. E respondeu-lhe Pedro: Senhor, se és tu, manda-me ir contigo sobre as águas. E disse-lhe: vem, Pedro.
descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e, começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me! Imediatamente estendeu Jesus a mão e segurou, e disse-lhe: Homem de pouca fé, por que duvidaste? E logo que subira para o barco, o vento cessou. Então, que estava no barco, adoraram-nos, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Aqui nós vamos ter duas passagens, capítulo 8, mas parece ser a mesma tempestade. Não. Um era vento, uma forte tempestade, e o outro, 14, era vento ao contrário, vento. E no capítulo 8, do 27, os discípulos diziam: Quem é este? Que até o vento e o mar obedecem. Quem é esse? Que até o vento e o mar obedecem. E Jesus insistindo com o seu discípulo, dizendo: entre no barco, atravessa para o outro lado da margem. Qual é a garantia deles atravessar para o outro lado da margem? A palavra de Jesus era o suficiente. Atravessar. É a garantia, é a palavra. O centurião chegando: Jesus, meu servo está doente, beira da morte. Somente se o Senhor me disser uma palavra, ele será curado. Ele será curado. Imagina, uma palavra vindo da parte do Senhor, ele liberta, ele cura, ele restaura, cessa a tempestade. Qual é a tempestade que você tem passado? Qual é? Eu estou com 3 tipos de tempestade que eu vou citar aqui. São a dureza do coração, que Deus nos coloca, a tempestade. Jesus reunido, antes disso, um versículo atrás, Jesus com a multidão e os discípulos falando: Senhor, o que faremos com esse povo? Dispersa. Mas Jesus disse, simbolizou: não posso dispersar. Eles vão desfalecer no meio do caminho. Imagina. Uma compaixão. Eu tenho andado aí. O negócio, as pessoas estão clamando, estão passando por tempestade, e nós aqui. Vem no culto, não é necessário, é só no culto. Precisa pregar, não precisa sair. Ei, se você quiser viver o sobrenatural de Deus, tem que sair do barco. Aprenda a ser um discípulo de Jesus. Ide e fazer discípulo. Como é que nós vamos? Às vezes nós andamos com Jesus, falamos de Jesus, mas não conhecemos Ele. Essa é a verdadeira realidade. Andemos com eles que nem o fariseu. Andemos com Jesus, falamos dele, mas não o conhecemos. Negamos Cristo todo dia. Ele disse uma palavra e vai atravessar para o outro lado da margem. Às vezes Jesus está dizendo para você: ei, saia do templo, saia do barco, e atravessar para outra margem, que é necessário. É necessário. Não tenha medo, a garantia que Ele falou: vai. Essa é a garantia que Ele nos dá.
Ou será que não é suficiente? Ou não temos fé para isso? Tem tempestade que Jesus, a primeira tempestade Jesus traz por causa da dureza do nosso coração. Ele põe nós na tempestade. E Jesus disse, ide, atravessar para o outro lado da margem. E os discípulos foram. Alguns estados longe da margem. E veio o vento contrário. É vento, outra tempestade. Mas a tempestade, Jesus estava junto. Às vezes Ele está com nós, às vezes Ele nos envia. Entendeu? Agora tem tempestade que nós temos que saber. A tempestade que é a dureza no nosso coração, Jesus colocou os discípulos para atravessar para o outro lado da margem. Ele sabia o que ia acontecer. E a Bíblia fala, ele disse, insistiu com os seus discípulos que fosse para o outro lado da margem, enquanto ele dispersava a multidão. E subiu ao monte para orar. E de lá ele viu a aflição, a angústia dos seus discípulos. Ele viu com o olho nosso, não. Ele é Deus. Aí tem a segunda tempestade. Eu vou ser meio corrido, porque o nosso tempo é... Tem a segunda tempestade. Que nós o provocamos por desobediência a Deus. Jonas, Deus disse, vai a Nínive, que os pecados dele têm subido ao céu. Vai. Jesus disse, vai. Ele não falou para ir para outro lugar. E às vezes Deus manda nós ir para cá, nós vamos para lá. Vai causar a tempestade. Desobediência a Deus. Se seu pastor está falando, vai, vai. Nós não estamos aqui para ditar regra, estamos aqui para obedecer. Se você achar que é bom ou não, é obediência, é gratidão a Deus, é obediência que manda. É melhor obedecer do que sacrificar. Ele disse, vai a Nínive. E Jonas não obedeceu, foi para Tarso. Criou uma tempestade. Por desobediência a Deus. Nós casamos todo dia, nós estamos entrando em tempestade. Agora, a terceira tempestade é aquela que não nós esperamos. Chega de repente. Sem aviso prévio. É uma morte de um ente querido. É uma dor terrível. É uma doença que você vai, está tudo certo, vai no médico, de lá vai com um decreto. E quando nós chegamos nessa situação, nós esquecemos de Deus. Corremos ao médico, o médico fala, depois que ele fala, só um milagre. Aí nós voltamos para Deus, que lembramos de Deus. Senhor, me socorre. Sai pedindo oração para um, para outro, não está tudo certo. Mas é Ele. Ele que tem o poder. Ele que tem o decreto que vem do céu, falava, não morrerá. Isso é para a glória de Deus. E os discípulos seguiam. Na alta madrugada, eu acho que é às 3 horas da manhã, os discípulos, com vento ao contrário, forte, eu acho que viu um clarão. Primeira coisa, os homens eram acostumados a navegar em mar, em tempestade. Era acostumado, é especialista nessa área. Vivia em mar e teve medo. E a Bíblia fala que eles teve medo. E a Bíblia diz que teve medo. Qual é a tua tempestade? Qual é a tempestade que você está? Para e pensa, reflita. Se for aquela inesperada, não tem como evitar.
Não tem. Se for por desobediência a Deus, aí tem problema. Vai ter problema, seríssimo. Que ele foi pregar lá, foi. E os discípulos dizendo, fantasma, fantasma. Daí, chegando nesse texto aqui, nessa parte aqui, o tema da mensagem é: não tenha medo, sou eu. E Jesus disse, não tema. Ei, sou eu. És tu, Cristo. Jesus, deixa que eu vou. Eu entendo uma coisa, que às vezes Jesus vai falar, vai. Outra vez ele vai permitir. Por causa de tanto se insistir. Não vai dar certo. Ele fala, não, você insiste. Ele vai deixar, vai liberar. Você sabe que vai dar errado. E Pedro dizendo, se é tu, mestre, deixa que eu vou, que eu ando, vai até ti. É o Senhor. E a Bíblia diz que ele foi. Mas quando ele olhou o vento contrário, começou a submergir, a afundar. E Jesus permitiu. Jesus falou lá atrás, atravessar para o outro lado da margem. Ele disse. Há uma palavra de garantia, de travessia. A garantia é a palavra. Eu vou na casa do meu pai arrumar morada. Uma palavra, liberou. Vai acontecer. Olha, se ele falou, está falado. Ó, uma palavra liberada da parte do Senhor. Essa tempestade cessará. Essa enfermidade cairá por terra. Essa dor cessará. Basta crer. Ter fé. Que Ele tem poder para todas as coisas. Ele tem domínio de tudo. Ele é maior do que todos. O mar, a ventania. Ele está sobre todas as coisas. Imagina um Deus que vem sobre as águas. E vai um ser humano. Vai também. Mas Deus não mandou Pedro ir. Deus permitiu. Porque ele falou, mestre, deixa eu ir. Deus sabia que ele ia afundar. Agora, a garantia que o discípulo tinha que ide para outro lado da margem. Ia atravessar. Como atravessou. A garantia da palavra de Jesus, liberada. Eu passei por essa situação, essa tempestade inesperada. Só que tem tempestade que chega de repente e cessa. E tem tempestade que vai te triturando um bom tempo. E eu passei por essa. Passei mais ou menos 4 meses acompanhando meu pai. E glória a Deus por isso. Ele fala, a tua palavra diz que se tu crer, tu e tua casa será salvo. No último minuto foi salvo. Eu não me esforço. Não quer dizer que a palavra foi liberada e que você não vai fazer alguma coisa. Tem. Ele fala, seja minha testemunha. Muitas das vezes nós é menos testemunha e falamos mais da vida dos outros. Há uma garantia. Quem é esse? Que até o mar, o vento obedece. E o contrário. Daí quando ele diz verdadeiramente, e a Bíblia fala que eles adoraram e verdadeiramente é filho de Deus. Olha a comparação do texto. Nós pensamos que o texto não é parecido, não é igual. Há uma tempestade, a outra um vento. Ao contrário.
E eles falam que verdadeiramente esse é filho de Deus. E o outro ele fala, quem é ele? Que até o vento e a tempestade obedeçam. Quem é ele? Ele é o Deus Todo-Poderoso, aquele que veio à terra, morreu, ressuscitou o terceiro dia, por mim e por você. E levou todas as doenças e enfermidades. Por que é que você está clamando? Falar minha. Nós temos essa mania, né? Falar minha, eu tenho colesterol alto. Começam a falar, eu tenho uma depressão, o meu é mais forte. Gente, ué. Nós somos filhos. E ele levou. Por que é que nós estamos discutindo qual é o maior das enfermidades entre nós? Para de pensar. Eu oro por mim mesmo. Eu repreendo. E graças a Deus que não tenho passado por coisa alguma. Eu não tenho nos permitido por passar por dor, por nada físico. Mas porque eu repreendo, eu sei a autoridade que eu tenho. Por que é que vou aceitar algo que vem e a pessoa fala, você está doente? Não, está ao contrário. Tem não. Se você está falando, está falando, mas e eu não tenho. Partindo agora para 9 horas, pastor, 10 para 9. Partindo aqui para a conclusão, gostaria de chamar Para e pensa. Um Jesus que entra com os discípulos e fala, quem é ele? Até o vento e o mar obedecem. Mas Jesus, do outro lado, ele fala, verdadeiramente esse é Filho de Deus. Gente, que Deus poderoso que é esse? Ele tem maior zelo para o teu povo. Ele fala, eu não chamo vocês de servo, servo não sabe o que se fala, eu chamo vocês de meu amigo. Olha só, um Deus chamando, falando, nós, ei, não chamo vocês de servo, eu chamo de meus amigos. Mas nós temos que parar e pensar, refletir. As pessoas estão sendo cefadas por falta de interesse em nós mesmos. Se nós não colocar no lugar do próximo, nós não faz nada. O dia que nós se colocar no lugar do outro, aí nós vamos fazer alguma coisa. Reflita. Reflita. Eu faço, meu amigo. Eu fui chamado. Todos nós foi. A graça nos alcançou. Por que nós não vamos levar a graça, a misericórdia de Deus para o próximo? Jesus não vai descer lá de cima, Ele mandou nós. Ele não vai. Se tem um enfermo, um endemoniado, Ele vai enviar nós. Ele quer que nós vai. Ele está no 25, ele diz, ele deu conforme seus bens. Olha só, o bem mais precioso ele nos confiou em nossa mão. Ele sabe que nós temos capacidade para isso. Ele sabe. Só que às vezes nós somos preguiçosos. Ele sabe. Se ele deu, porque às vezes ele confia, ele acredita em nós, em cada um de nós. Sabe, é momento de, às vezes, falta de ingratidão.
Ingratidão a Deus, ingratidão às pessoas. Se nós não somos gratos às pessoas que nós vemos, vai ser a Deus? Vai não. Põe-se de pé. Eu não sei qual são a tempestade que você está passando, mas Deus sabe. Não sei. Às vezes Deus falou para você: ei, vai! Você desviou o caminho. Às vezes a tempestade chegou para você inesperadamente. Chega para todo mundo. Mas vai conforme como que nós está em Deus, que nós vamos receber. E nós prossigamos em conhecer o Senhor. Como é que nós vamos falar de um Deus sendo que nós não o conhecemos? Você citar um amigo ou alguma coisa, você tem que confiar, acreditar. Ele vai lá e faz. Como é que eu tenho meu Deus, que eu vou ministrar alguma coisa, sendo que eu não conheço? A Bíblia fala que meu povo está padecendo por falta de conhecimento. E eu rejeitarei também teus filhos. Ei, se você parou de fazer a obra do Senhor, o Senhor disse, você parou na primeira tempestade, ei, Jesus está dizendo, vem, volta para o começo, volta para o barco. E diz, atravessar para a outra margem do rio. Há uma garantia da palavra do Senhor. Há uma garantia que nós vamos. Há uma garantia da palavra do Senhor que nós vamos morar no céu. Há uma garantia. É uma garantia que Ele falou, levei todas as enfermidades sobre mim. Por que você está chorando por causa de uma enfermidade? O véu foi se rasgado. Você tem livre acesso. Não sou contra buscar oração. Tudo certo. Que Ele seja o primeiro. Prioriza o Senhor, que Ele vai te priorizar. Prioriza as obras dEle. Prioriza o povo que Ele quer. O povo, a seara está maduro. Falta o cefeiro. É fácil ser um crente. Vir para o culto, falar que serve a Deus, faz a obra dEle, mas não sai do tempo. Quem somos nós para diante do teu irmão e julgar ele? E deixo de simplesmente crer. Ó, não sei quais são as tempestades. Jesus está dizendo, vem.